Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Hoje, a tia Marília elaborou para vocês algumas atividades de língua portuguesa para a gente fixar melhor o que nós aprendemos, aliás, alguns conteúdos, que nós aprendemos ao longo do capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Leia o trecho a seguir observando os verbos que foram destacados. Então, vocês vão ler esse textinho aqui, certo? E vão observar os verbos, tá bom? Então, olha só. Duas duplas de palavras retiradas do texto anterior, aliás, das duas duplas, qual delas indica um fato, uma ação? Ou seja, qual dessas palavrinhas aqui, ó, são verbos? Vocês vão assinalar a resposta correta, tá bom? Questão 2. Leia o trecho a seguir observando as lacunas. Então, tem um trecho aqui com os buraquinhos. Vocês vão ler com muita atenção, tá? Essas lacunas deverão ser preenchidas pelos verbos nascer, crescer e morrer. Qual das alternativas preenche essas lacunas quando o que se quer são esses verbos no presente? Então, aqui, ó, esse parágrafo, ele está no presente. Para que os verbos combinem com o parágrafo, eles também têm que estar no presente. Então, vocês vão achar aqui, ó, nas alternativas, onde esses três verbos aqui, nascer, crescer e morrer, estão no presente e completam de maneira adequada esse parágrafo, tá bom? Número 3. Leia o poema a seguir. Então, a tia Marília colocou para vocês aqui um poema. E aqui embaixo pede assim, releia o trecho a seguir. Um passarinho me contou. Antes da palavra passarinho vem o artigo um. Quando nos referimos a um passarinho, é possível saber quem ele é? Explique sua resposta. Letrinha B. Se trocarmos o artigo um pelo artigo o nessa frase, o que acontece? Então, a gente tem que voltar lá na matéria dos artigos, no livro, dar uma estudadinha, porque o objetivo dessas atividades é fazer com que vocês voltem à matéria, leiam e estudem. É como se fosse uma provinha, tá bom? E aí vocês vão responder. Quando é um passarinho, eu sei quem é esse passarinho, eu sei qual é esse passarinho. É um determinado passarinho ou é um passarinho qualquer? E se eu substituir o artigo um pelo artigo o? Esse passarinho ainda é um passarinho qualquer ou aí ele se torna um passarinho em especial? É isso que vocês vão responder aqui nessa questão, tá bom? Questão 4. Leia as frases a seguir, também sobre os artigos. A menina de Dona Carmen chegou ontem de viagem. Uma menina de Dona Carmen chegou ontem de viagem. Letrinha A. Observe que as duas frases têm início com artigos diferentes. Uma frase se inicia com o artigo a e a outra com o artigo uma. O sentido dessas frases é diferente quando o artigo muda? Explique. Vocês vão explicar por que o sentido muda, tá bom? Letrinha B. Você já sabe que os artigos podem ser definidos e indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. Os artigos indefinidos são uma, umas, um e uns. Usando esses artigos, crie frases de acordo com o que é pedido. Então, usando esses artigos definidos e esses artigos indefinidos, vocês vão formar frases aqui de acordo com as regrinhas. Primeira regrinha. Uma frase exclamativa que tenha um artigo indefinido. Então, vocês vão usar um artigo indefinido na frase e essa frase tem que ser exclamativa, tem que usar o ponto de exclamação. Segundo, uma frase interrogativa que tem um artigo definido. Então, vocês vão colocar um artigo definido e essa frase tem que ser uma pergunta, uma frase interrogativa. Terceiro, uma frase declarativa que tenha um artigo indefinido
no masculino. Olha só, gente. Então, vocês vão usar um artigo indefinido. Essa frase tem que ter ponto final, ela é declarativa, mas esse artigo, ele tem que ser no masculino, tá bom? E por último, uma frase exclamativa que tem um artigo definido no feminino, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima atividade. Questão 5. Veja o exemplo de palavras a seguir. Esquema, esquematizar, aviso, avisar, local, localizar, pesquisa, pesquisar. Lembrando da regrinha, palavras que têm S na última sílaba continuam com S, quando a gente acrescenta o sufixo isar. E palavras que não têm S na última sílaba, o sufixo isar é com Z, tá bom? Letrinha A. Você deve ter observado que, dependendo da palavra de origem, as palavras podem ser escritas com S ou Z. De acordo com os exemplos acima, como podemos saber qual é a letra correta na escrita dessas palavras? Vocês vão responder aqui, ó. A regrinha que a tia Marília acabou de falar para vocês, tá? Mas é legal também voltar no livro e dar uma estudadinha nesse conteúdo que nós estudamos, tá bom? Letrinha B. De acordo com as palavras abaixo, forme outras com a terminação isar com Z ou isar com S. Então, vocês vão, ó, mudar essas palavrinhas aqui, vocês vão formar outras palavrinhas acrescentando o sufixo de acordo com a regrinha, tá bom? Depois, letrinha C. Separe as palavras da atividade anterior em dois grupos de acordo com as terminações isar com Z e isar com S. Podem fazer isso aqui na parte de baixo, tá bom? E por último, letrinha D. Escolha duas palavras de cada grupo e forme frases declarativas. Então, vocês vão escolher duas palavrinhas com as terminações isar, aliás, com a terminação com isar com Z e duas outras palavrinhas com terminação isar com S, tá bom? E formar frase declarativa, que é frase com ponto final, tá bom? Questão 6. Leia o texto. Então, eu tenho um textinho aqui, vocês vão ler com muita atenção 1, 2, 3 vezes, tá bom? E vão responder. Qual das frases abaixo apresenta o mesmo tempo verbal da frase todo avô toma remédio, usa dentadura e tira soneca depois do almoço? Primeiro, vocês têm que ver em que tempo está essa frase. Está no presente, ou seja, está acontecendo agora? Está no passado? Nessa frase está falando uma coisa que já aconteceu? Ou essa frase está no futuro? Está falando uma coisa que ainda vai acontecer? Prestem atenção na conjugação dos verbos, tá bom? E aí vocês vão ver qual dessas frases aqui embaixo tá no mesmo tempo verbal dessa frase aqui de cima, tá bom? Questão 7. Bom velhinho em apuros. Tem outro textinho aqui para vocês lerem, tá bom? Leiam com muita atenção e respondam. Marque a frase que está no passado. Então, vocês vão olhar essas 4 frases aqui e vão assinalar aquela que está no passado, aquela que representa uma coisa que já aconteceu. Tá bom, crianças? Bons estudos, qualquer dúvida vocês podem me chamar, mas lembrem-se, essa é uma atividade para a gente retomar e reforçar os conteúdos que já foram estudados. Então, voltem no livro, retomem a matéria, leiam com calma para fazer, tá bom? Um beijo, crianças, até mais!